Mais uma questão de associação de resistores e agora essa questão é uma questão que já deixou muita gente maluca. Por quê? Vamos ver o que a questão está pedindo, né? Verifique a alternativa que apresenta o valor da intensidade da corrente elétrica indicada na figura. Então está chegando uma corrente elétrica aqui, é esse valor que ele quer saber. O que eu sei? Que esse circuito elétrico está ligado entre os pontos A e o ponto B por uma DDP, uma tensão de 12 volts. Então, o que eu sei, por enquanto, é que a tensão elétrica aplicada nos terminais é 12 volts. Mas veja, esses resistores estão em série, estão em paralelo? Não é tão simples de ver, né? E aí a gente precisa treinar. Quanto mais exercício a gente faz, melhor a gente fica em reconhecer algumas coisas. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Qual que é a função de um resistor em um circuito elétrico? Fazer uma queda da tensão. Então, depois que a corrente elétrica passa por um resistor, esse resistor vai utilizar uma tensão elétrica, né? Então ele vai fazer a tensão elétrica no seu ponto após diminuir. Enquanto eu não tiver um resistor, a tensão elétrica vai ser a mesma. Então vamos pensar aqui, ó. Se no ponto A for 12 volts e no ponto B for 0 volts, ok? Saindo do ponto A, cheguei aqui. Se do ponto A eu atravessar para cá, nesse pedaço de fio aqui do meio já não vai ser mais 12 volts. Mas veja aqui, seguindo o fio, esse fio aqui não tem resistor. Então, todo esse fio vermelho continua sendo 12 volts. Ou seja, esse ponto aqui, ó, é o ponto A. Porque eu liguei ele com um fio em curto-circuito. Então eu levei o potencial elétrico do ponto A aqui para o meio. Vamos fazer a mesma coisa com o ponto B. Se aqui é 0 volts, seguindo o caminho todo aqui, ó, vai continuar sendo 0 volts. Ou seja, aqui no meio é o ponto B. E agora vamos entender como que está ligado cada resistor. Veja que o resistor de 15, vou desenhar aqui agora, do lado, o ponto A e o ponto B. Veja que esse resistor de 15, ele está ligado entre o ponto A e o ponto B. 15 ohms. O resistor de 10 também está ligado entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, ele está em paralelo com esse. E o resistor de 6 também está ligado entre o ponto A e o ponto B. Então, aqui, ó, eu tenho um resistor de 6 ohms. Então veja, a gente sai de um circuito elétrico desenhado de uma forma para fazer com que a gente erre a questão, porque essa é a função de um processo seletivo, é fazer as pessoas errarem para selecionar aquelas que não vão errar. Então ele traz um desenho todo esquisito, e com esse desenho todo esquisito, a gente consegue, utilizando as leis da física, os conceitos da física, simplificar. Tá legal? E agora o que ele pede? Eu vou ligar esse ponto A e o ponto B em uma tensão elétrica de 12 volts. Ele quer saber o seguinte: qual que vai ser a corrente elétrica que vai chegar no ponto A, ou seja, a corrente elétrica total, né? Porque dos 12 volts, cadê aqui? Vai sair uma corrente e essa corrente aqui vai chegar aqui no ponto A. Quais os caminhos que eu posso fazer? Um deles é encontrar resistência equivalente do meu circuito e depois utilizar a primeira lei de Ohm.
com o seguinte, U dividido pela resistência equivalente. E aí eu vou encontrar o valor que ele quer. Um jeito que talvez pode ser mais simples, embora eu vou ter que fazer 3 contas, é o seguinte, eu posso encontrar a corrente elétrica que vai passar em cada um dos resistores. Por quê? A corrente elétrica total vai ser a soma das correntes elétricas individuais. E por que que isso é mais simples? Porque todos eles estão ligados em 12 volts. Então, fazendo aqui no cantinho, ó, a corrente no resistor de 10 vai ser U dividido por R, que vai ser 12 dividido por 10. Olha que fácil. 1,2 ampere. A corrente elétrica no resistor de 15. I é U dividido por R, 12 volts, dividido por 15. Os dois são múltiplos de 3, é 4 dividido por 5, isso daqui vai dar 0,8 amperes. E, por fim, mas não menos importante, a corrente elétrica no resistor de 6 vai ficar 12, U dividido por R, que vai ser 12 dividido por 6, que vai ser igual a 2 amperes. Se eu somar tudo agora, o que eu vou ter? Opa, cadê aqui minha caneta? 1,2, 0,8 e 2. Então eu vou ter 1,2 mais 0,8, que dá 2. Mais 2, que vai dar 4. Alternativa E. Então, a corrente elétrica total do meu circuito vai ser 4 amperes. Essa é uma questão que eu lembro que quando eu estava estudando para os vestibulares aí da vida, é uma questão que me trouxe bastante dúvidas. E depois que eu vi essa técnica, né, de percorrer o fio procurando o potencial elétrico do fio, ajudou muito. E eu nunca mais esqueci, e espero que você também não esqueça quando você estiver lá cara a cara com o Enem, com uma questão de física como essa para você resolver. Beleza?